Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na Estrada, aqui no YouTube da Genial. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Genial Analisa. Gente, hoje a primeira coisa que eu quero falar é que nós mudamos um pouco do nosso estúdio, então se você puder ver aqui atrás de mim, você já vai ver, tá um pouquinho diferente. Isso tudo porque vocês deram alguns feedbacks aqui nos episódios passados, a gente decidiu dar uma mudada. Então continuem sempre comentando aqui, continuem sempre interagindo, isso é super legal. Só hoje, como o próprio título já diz, vamos falar de inflação, vamos falar de juros, vamos falar como que tudo isso tem impactado, especialmente ativo de risco. E para isso, o nosso convidado especial hoje é o Zé. Zé, obrigado por estar aqui. A gente teve um podcast passado que estava online, só que é sempre bom estar ao vivo aqui, em primeira mão. Então, Zé, muito obrigado de novo pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Estar presencialmente é muito bom, Exatamente. Realmente. Faz uma diferença enorme. Eu também acho. Temos também o Nishio, né, que está aqui acompanhando. Ele trouxe um presente hoje, né, Nishio? É o presente da Versa, na verdade, do último podcast. É verdade. Do penúltimo podcast. Sobrou ainda, né? Sobrou um pouquinho. Sabe que o Zé gosta? O Zé gosta, então a gente trouxe, né, para presente pro Zé aqui para soltar um pouco, falar um pouquinho mais. Assim que é bom. E hoje presença ilustre também do André, que juntou a gente agora há pouco tempo, né? Quanto tempo você está aqui, André? Comecei na segunda-feira. Eu Legal. vou começar, na área de renda fixa, né? Vou fazer toda a parte de análise de crédito privado, renda fixa, títulos públicos, enfim. E é um prazer estar participando desse podcast com o Zé e com o Nishio aqui. Bom, para quem não sabe, a nossa plataforma Genial Investimentos tem uma parte de renda fixa com mais de 600 ativos. Então a gente trouxe o André para ajudar a gente a escolher os melhores ativos ali da plataforma, fazer os melhores calls aí em renda fixa. Exato. Então, esperem que daqui a pouco vai ter material de análise de renda fixa, porque tem muito pedido de renda fixa pra gente e eu acho que a gente vai agregar nesse... E acho que nada melhor quando você tem esses ciclos de juros mais altos, né? Acho que o Zé pode falar melhor do que eu. Você também ter essas opções de renda fixa, né? Pra acabar aproveitando isso, de certa forma, alguns papéis, né? Vamos ver quais deles, né, na verdade. 2022 para renda fixa vai ser melhor que a 2021, certamente. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Acho que a média da Selic foi 4%, 4 e alguma coisa. Começou em 2%. 2%, a média foi 4%, esse ano a média vai ser uns 13%, né? 12%. Por aí. Então, 13, 25, 13, por aí, né? E com todos os outros ativos caindo, renda fixa é o quê? Salvando, no né? momento... Eu acho que eu queria te passar a bola, Zé, pra gente fazer um apanhado geral. Então, se quiser comentar um pouquinho sobre o que você vê de inflação, o que você vê de juros também, falar um pouco sobre o Brasil, também trazer, acho que o cenário lá fora. E, obviamente, depois a gente vai colocando as perguntas aqui e torna isso aqui um bate-papo. Acho que é assim que é o melhor jeito. E, só pedindo aqui pro pessoal, qualquer pergunta pro Zé, pro André ou pro Nishio, pode comentar aqui no chat. Eu vou trazendo ao longo do bate-papo aqui pra vocês também irem interagindo, enfim, tirando as suas dúvidas. Bora tá com vocês, Zé. Deixa eu falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai conversar, né? Agora, realmente o cenário internacional é extremamente desafiador, né? Eu acho que há muito tempo que a gente não tem um cenário internacional tão desafiador do ponto de vista econômico quanto a gente tem agora. Lá no começo do ano, a gente já esperava um cenário internacional difícil, porque você tinha uma inflação muito alta nos Estados Unidos, a inflação estava crescendo nos Estados Unidos, então a expectativa era de aumento de juros nos Estados Unidos, o que significa, obviamente, menos liquidez internacional, aumento de juros no resto do mundo. Mas a coisa é muito mais grave do que essa, porque além da inflação, quer dizer, a gente tem agora uma guerra no leste europeu, né, e tem a questão da volta da pandemia na China. Então, esses dois fatores, quer dizer, são extremamente importantes, e isso é uma coisa que é fundamental, né? Quer dizer, tudo isso acaba gerando, nos Estados Unidos, que a expectativa é de aumento de juros, que ninguém sabe muito bem até onde, mas certamente a minha avaliação é que a gente vai ter que aumentar juros nos Estados Unidos até o ponto de ter uma recessão no final de 2023. Mas isso significa uma taxa de juros nos Estados Unidos entre 5% e 6% ao ano, que eu acho que é mais ou menos o que eles vão chegar para poder segurar a taxa de inflação. Com uma taxa de juros tão alta nos Estados Unidos, você vê que aqui no Brasil a gente vai ter que manter uma taxa de juros também bastante elevada. Então, quer dizer, o problema é que o Brasil está bem à frente dos Estados Unidos nesse processo de aumento de juros, o que é uma vantagem. Então, quer dizer, a gente não está sofrendo tanto com o aumento de juros nos Estados Unidos exatamente porque a gente já fez o aumento que tem que fazer, a gente está no fim do processo, enquanto que os Estados Unidos está no começo do processo de elevação de juros. O que atrapalha muito no Brasil é essa questão da China. O
O Brasil é um grande exportador de commodities. A guerra no leste europeu, de uma certa forma, ajuda o Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de milho, um grande exportador de frango, tá certo? É um exportador de petróleo bruto, e nesse sentido, quer dizer, o Brasil compete com a Rússia e com a Ucrânia, e quando você tem uma redução de oferta de milho, frango e petróleo vindo da Rússia e da Ucrânia, isso significa um aumento de demanda para as commodities produzidas pelo Brasil. Então, que desse ponto de vista, é como se tivesse um choque de demanda positivo para as commodities brasileiras, tá certo? O problema é que a gente é um grande exportador de minerais, de produtos de commodities minerais para a China. E com a desaceleração da China devido ao Covid, a gente está tendo uma queda importante nos preços das exportações de minerais para a China. E isso afeta a economia brasileira. Então, que você tem aí alguma coisa que não é muito claro que se é positivo ou negativo para a economia brasileira. Durante logo no início da guerra no leste europeu, foi bastante positivo. Aí veio a China e deu uma desvalorizada no câmbio, piorou a situação. Quer dizer, eu acho que a China é muito determinante para a economia brasileira. Então esse é um pouco o cenário internacional, e esse é um ponto que está afetando a economia brasileira. Aqui dentro até é interessante, porque a gente começou o ano, o mercado estava muito pessimista, né? Quer dizer, em termos de crescimento e também um pouco de inflação, e o que aconteceu foi que a situação da inflação piorou em relação às expectativas. A inflação está vindo pior do que o esperado. Em compensação, a atividade está vindo muito melhor do que o esperado. Quer dizer, a expectativa era de um crescimento do PIB entre 0,5% no começo do ano. A gente estava com uma projeção de crescimento de 1,1% da economia brasileira, mas vai dar mais do que isso. Quer dizer, vai ter uma taxa de crescimento de alguma coisa entre 1,5% e 2%, que a gente está já reavaliando a nossa expectativa, e o mercado também já está, quer dizer, as outras casas estão reavaliando. E é curioso, eu acho que a fonte desse crescimento é muito interessante, porque você tem um aumento de juros e, ao mesmo tempo, a economia continua crescendo. Eu acho que a fonte desse crescimento tem a mesma origem do ano passado. Você tem dois pontos muito importantes que meio que independem da taxa de juros de curto prazo. Primeira coisa importante é a volta, o fato de que, com a redução do número de casos, do número de óbitos da pandemia, você acabou com esse negócio de lockdowns, acabou com as restrições à mobilidade urbana, ao convívio social. Consequentemente, o setor de serviços está voltando muito forte. Você está tendo crescimento de 2 dígitos no setor de serviços. O setor de serviços é muito intensivo em mão de obra. Como ele é muito intensivo de mão de obra, está gerando muito emprego. Como está gerando muita ocupação. Como está gerando muita ocupação, a massa salarial, apesar da queda do salário, a massa salarial está basicamente estável. Ou seja, você tem uma manutenção de demanda, apesar de você ter um aumento da taxa de juros, tá certo? E o outro ponto importante é o fato de que a taxa de investimento está aumentando. Você teve, entre 2019 e 2021, quer dizer, você teve uma queda em 2020, mas em 2019 a taxa de investimento era 15,5% do PIB, em 2021 ela chegou a 19,3% do PIB. Porque isso, a nossa avaliação, e que isso tem a ver com as reformas que foram implementadas desde 2016. Né? Nós fizemos um conjunto enorme de reforma trabalhista, liberalização da terceirização, fim da TJLP, reforma do mercado de capitais, reforma do mercado de crédito, autonomia do Banco Central, previdência, novos marcos regulatórios de saneamento, ferrovias, óleo e gás, nova lei de falência, em suma, um conjunto de reformas que facilitou muito fazer negócio no Brasil. O Brasil se tornou mais atraente ao investimento privado. E isso está gerando crescimento, e isso não depende da taxa de juros de curto prazo, depende da taxa de juros de longo prazo e da expectativa em relação ao crescimento no longo prazo. Então, eu acho que esses são os dois vetores que estão permitindo que o Brasil mantenha uma taxa de crescimento relativamente elevada, mesmo com o aumento de taxa de juros e mesmo com mundo tão desafiador quanto a gente está tendo. No caso da inflação, você tem muitos choques de oferta, aumento de preço de petróleo, aumento de preço de alimentos, exatamente por causa dessa guerra no leste europeu, e isso realmente, o Banco Central está aumentando as taxas de juros, mas, quer dizer, demora para chegar lá.
Então, esse é um pouco o resumo aí de como que a gente está vendo o cenário aí para 2022 e para depois. Posso puxar um outro gancho? No último episódio que a gente fez, que foi online, a gente falava também muito do câmbio, né? E naquele momento, se não me engano, o dólar estava ali nos seus 4,66 por aí. 50. E de lá pra cá, pô, voltou tudo. A sua previsão ainda, as projeções para dólar no final do ano, como que vocês ainda enxergam isso? Se tende a cair novamente? Se agora o cenário mudou? Como que esse panorama seria legal? Na verdade, você falou que voltou tudo? Não voltou não voltou tudo, exato. Eu acho que eu fui muito exagerado. De 5,80 para 4,60, de 4,60 para 5,10. Não, é difícil prever dólar, né? Quer dizer, você tem aquela frase, tem uma frase que eu acho interessante, eu gosto de citar, que é o dólar foi uma variável que foi criada por Deus para envergonhar os economistas. Toda vez que você prevê, você erra. A gente sabe que quando publicam lá o dólar no final do ano, você sabe que aquele número não vai ser, né? Exatamente. Vai ver alguma coisa. Mas quer dizer, eu acho que vai depender muito, quer dizer, de duas coisas importantes. Tem três coisas que são muito importantes. A primeira coisa é como é que vai ser o cenário eleitoral daqui até o final do ano. Quanta volatilidade que vai ser gerada pelas incertezas geradas pelo cenário eleitoral. Nós não sabemos, tá certo? Nós não sabemos o que vai ser. Quer dizer, tem uma coisa que é importante, você tem dois candidatos importantes, por enquanto. Acho que a probabilidade de você ter uma terceira via é muito pequena, eu não vou nem considerar essa possibilidade nesse momento. Mas você tem o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. A vantagem em relação às outras eleições é que você, de alguma forma, conhece os dois candidatos, porque o ex-presidente já foi presidente e o presidente é presidente. Então, você sabe mais ou menos o que é a cabeça desses dois candidatos. Isso não significa que você sabe o que eles vão fazer, mas você pode antecipar mais ou menos, né? Por exemplo, quer dizer, lá, só para dar uma parte do mercado fica muito preocupada aí com a possibilidade, porque o que o presidente Lula vai fazer na questão fiscal, o ex-presidente, se ele se eleger novamente, né? Ele vai respeitar o teto do gasto, não vai respeitar o teto do gasto, vai ser responsável do ponto de vista fiscal. Essa dúvida já existia em 2002. Tá certo? Mas quando você olha lá o que aconteceu em 2002, tem uma coisa que é super interessante, que é o seguinte: ele escolheu primeiro, para coordenar o programa de governo dele, antes, para montar o programa, lá no início de 2002, ele escolheu primeiro o Celso Daniel. O Celso Daniel tinha sido prefeito de Santo André. Quando o Celso Daniel foi assassinado, tá certo, ele escolheu o Palocci, que tinha sido prefeito de Ribeirão Preto. Ou seja, duas cidades importantes do interior de São Paulo, tá certo? O que significa que esses dois caras eram pessoas que tinham alguma experiência com a administração pública, sabiam o que era um déficit, sabiam o que era uma dívida, qual era o problema de ter déficit, por que você podia ter déficit, por que você não podia ter déficit, tá certo? Ou seja, ele estava sinalizando de alguma forma que ele não era um irresponsável do ponto de vista fiscal, porque ele podia ter escolhido um garoto aí de uma universidade qualquer, um acadêmico qualquer, que nunca tinha feito uma conta, tá certo? Se ele tinha algumas ideias interessantes, que parecia legal, para ser o coordenador de programa, que era quem ia virar o ministro da Fazenda, como aconteceu com o Palocci, tá certo? Então, eu acho que é provável que ele faça a mesma coisa agora, vamos esperar. Tá certo? Você tem vários ex-governadores do Nordeste aí que foram bons governadores, que foram bastante... que não tiveram problemas, não fizeram grandes déficits. É verdade que para um governador de estado é muito mais difícil de fazer déficit do que para um presidente da República, simplesmente porque o estado não pode se endividar, né? Não consegue. Então não pode emitir dívida, realmente é difícil fazer dívida. Mas a responsabilidade fiscal é uma coisa que está no dia a dia, né? Quer dizer, você faz ele no dia a dia, como é para aqui e tal. Então tem que esperar para ver. Se ele escolher um administrador público, vai ser um bom sinal, tá certo? Então, agora, é preocupante outra coisa. O que eu acho que é preocupante é o fato de que, nesses 8 anos do governo Lula, nenhuma grande reforma foi implementada. Tá certo? Reforma importante. Essas que a gente falou aqui, que geram crescimento, que melhoram o funcionamento da economia, que atrai capital privado e tal. Não teve nenhuma dessas reformas que foi implementada. Elas já estavam aí no pipeline há muito tempo,
mas eles não implementaram. Então, desse ponto de vista, a minha preocupação é muito mais com a manutenção das reformas de longo prazo, que geram crescimento no longo prazo, do que propriamente com a questão do que ele vai fazer no curto prazo, tá certo? Porque o problema é o seguinte, quer dizer, o Brasil é um país... Agora, já o presidente Bolsonaro, só para encerrar esse ponto, o presidente Bolsonaro, quer dizer, bem ou mal, você pode criticar o que você quiser, tá certo? Mas as reformas foram feitas. Não, que ele foi a reforma da Previdência, ele fez o novo marco regulatório de saneamento, das ferrovias, o óleo e gás, a reforma, uma nova lei de falência, a autonomia do Banco Central, em suma, ele fez as reformas, tá certo? Você pode gostar ou não gostar, É verdade, não quero saber. Tem a questão das vacinas também. A questão das vacinas, isso é muito interessante, porque na questão das vacinas, ele não só comprou as vacinas, como ele assinou um contrato para produzir as vacinas aqui dentro. Hoje o Brasil é autossuficiente em vacinas por causa do presidente Bolsonaro, que é uma coisa super curiosa. Ficar quieto, né? Não... Tá certo? Não, ele não acredita em vacina. Ele não acredita em vacina. Tá certo? Então, é curioso, tá certo? Mas ele fez, independentemente dele gostar ou não gostar, concordar ou discordar, não sei, tá certo? Mas fez. Tá certo? Então, minha expectativa é que se ele for... porque as reformas demoram um tempo para fazer efeito. Claro. Anos, né? Agora tem até uma pergunta sobre isso. Essas reformas que foram Temer, feitas, né? Do presidente Temer. Exatamente. Que foi um dos A gente aprende grandes isso. reformistas, né? A gente aprende isso no banco da escola. A gente aprende que essas reformas microeconômicas, elas são importantes e elas tendem a aumentar o investimento privado e a taxa de crescimento da economia. Mas demora. Isso, entendeu? As pesquisas mostram isso claramente, não tem dúvida. Elas funcionam, mas demora, é lento, demora muito tempo. E por isso elas são difíceis de fazer, porque ela tem um custo de curto prazo e o benefício está lá na frente. Você tem que acreditar no benefício. E a pandemia não ajudou muito. E a pandemia cortou no meio aí, é complicado. Quanto tempo a gente está sem crescer? Não, pois esse é o problema, que a gente está sem crescer, a gente está crescendo menos do que a média dos emergentes há 40 anos. Isso é uma coisa muito ruim, porque o problema é o seguinte, quando você está estagnado, a sensação, tá certo, é de que você está ficando para trás. É muito difícil quando o país está crescendo, todo mundo cresce junto. Pode crescer, umas pessoas crescem mais do que as outras, a desigualdade pode aumentar, não importa, mas todo mundo vai. Todo mundo todo mundo gente fica para trás, tá certo? Em geral, puxa todo mundo junto, uns mais do que outros, e muitas vezes a desigualdade aumenta, outras vezes diminui, mas de certa forma, todo mundo tá é raro alguém ficar para trás completamente e não crescer nada. O que significa o seguinte, é muito mais fácil para uma geração suplantar a outra quando a economia está crescendo do que quando a economia está estagnada. Quando a economia está estagnada, é difícil. Rouba-monte. Exatamente. Um tira do outro, do outro. E aí é difícil você ter um processo de crescimento, tá certo? Então, isso é muito ruim, você ficar numa situação desse tipo durante muito tempo. Isso eu acho que se a gente não continuar com as reformas agora, a gente vai voltar para um processo de crescimento muito baixo. O que isso me preocupa muitíssimo agora, porque a gente ficar mais 10 anos aí estagnado vai ser muito ruim para a sociedade brasileira, não é para a economia brasileira, é para a sociedade brasileira, porque vai ficando cada vez mais difícil de você crescer ao longo do tempo. E você vai virar um país pobre, né? O Brasil era um país de renda média na década de 70. Hoje o Brasil ainda é um país de renda média, mas já muito renda média baixa. Se a gente ficar mais 10 anos sem crescer, o Brasil vai virar um país pobre, certo? Vai ser na distribuição de renda do mundo, a gente vai virar um país pobre. O que é péssimo, é só olhar em volta, a gente vê que país pobre tem grandes problemas. Teve uma pergunta, você acabou respondendo já, mas eu acho que, sei lá, trazendo um pouco da minha impressão, eu acho que esse talvez seja o desafio de você conseguir explicar, talvez, para as pessoas que as reformas, elas são feitas hoje, mas você colhe o fruto lá na frente. E porque muita gente tem... Inclusive a pergunta foi essa. As reformas que foram feitas agora pelo Bolsonaro não apresentaram resultado nenhum. Mas é o que você está falando. Essa foi a pergunta. O resultado acho que vem lá na frente, né? Acho que esse é o grande
desafio. Não, E não, uma- mas tem uma coisa importante, os resultados estão aparecendo. Veja o seguinte, olha o que aconteceu com o saneamento no ano passado. Boa, Você fez verdade. vários leilões de saneamento, porque o Rio de Janeiro fez um leilão espetacular. Quer dizer, a privatização da SEDAI gerou, quer dizer, vai gerar 25 bilhões de reais de investimento. Tá certo? Quer dizer, a ideia de você universalizar saneamento no Brasil até 2030 é impressionante, sim. Uhum. Então, O setor que está já estagnado. está né? acontecendo. Vai na Baixada Fluminense e verdade, vê o que é está verdade. acontecendo Sim. lá com essa coisa do saneamento. Tá certo? O marco regulatório de ferrovias, tá certo? Então, que se saiu de concessão para autorização, já várias empresas já pediram autorização para construir novas ferrovias. Teve uma série de privatizações de estrada de rodagem, etc. Então, na verdade, tem algumas reformas que fazem efeito. As pessoas, quer dizer, como as pessoas não têm a obrigação de acompanhar, as pessoas não acompanham. Mas veja, por exemplo, o seguinte: olha o que está acontecendo com o mercado de trabalho. Tá certo? O número de demandas na Justiça do Trabalho, a reforma foi feita em 2017. O número de demandas na Justiça do Trabalho caiu à metade. Uhum. Hoje, o número de demandas é 1/3 do que era em 2016. Escuta, eram 3 milhões de demandas por ano em 2016, 3 milhões e meio. Hoje está em 100 milhões de demandas por ano. Isso. Então, você vê a diferença. Imagina a diminuição do custo de mão de obra que isso significa. É espetacular. Por isso que você está crescendo tanto o volume de ocupação. Então, as reformas, elas começam a fazer efeito, e quando começam a fazer efeito, elas vão fazendo efeito, tá certo? Então, não é verdade que elas não fazem efeito, não. É só Algumas que as são pessoas não micros, percebem. Alguma é micro, às vezes as As pessoas, pessoas não percebem. Só quando tem um acúmulo de resultados, aí que você começa a perceber o que está acontecendo, tá certo? Que é o que está acontecendo agora. A economia está crescendo. Ano passado a economia cresceu 4,6%. Esse ano não pode crescer 1,5%, 2%. Você fala, pô, mas 1,5%, 2% é muito pouco. É muito pouco, depende. Né? Com uma taxa de juros de 13%, você crescer 2%, é muita juro coisa. real de 5%. E, pô, no meio de um cenário internacional extremamente complicado, com a economia americana tendo que aumentar a taxa de juros, é muito complicado. Quer dizer, outros países vão estar crescendo menos que o Brasil, se o Brasil realmente crescer 2%. Tá certo? Você falou da recessão nos Estados Unidos, eu vou voltar um pouquinho nos Estados Unidos. Quanto é que vocês estão vendo os Estados Unidos crescer nessa época de recessão? Não, quer dizer... Porque não se falava em recessão antes, né? Não, quer dizer, eu acho o seguinte: não acho que vai ter uma recessão profunda nos Estados Unidos, não, mas eu acho que a economia vai desacelerar, vai começar a desacelerar no final desse ano, tá certo? Acontece que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito forte ainda. Muito forte, tá certo? Isso significa que a desaceleração vai ser lenta. E na hora que, quer dizer, começar a desacelerar, que você vai ter, a economia vai desacelerar e tal, você deve ter um crescimento aí, um trimestre, talvez 2 trimestres de crescimento negativo lá no final, no segundo semestre do ano que vem. Tá certo? Porque tem uma defasagem grande entre quando você começa a aumentar. E os juros que a gente estava, 2 meses atrás, a gente está falando de algo de em torno de 3, 3,5. Eu acho que vai ser 5, 6, precisar né? de um pouco mais, tá certo? O que, do ponto de vista quer dizer, de preço das ações, é muito ruim, né? Muito ruim. Não, eu acho que hoje hoje o comportamento do mercado de renda variável já reflete essa expectativa de recessão lá no final, porque já está refletindo o aumento de taxa de juros que vai acontecer, Vai acontecer. tá certo? Você Porque vê o mercado antecipa, a Nasdaq, né? hoje mais 2% para baixo. Enfim, Não, quer dizer, a Bolsa nos Estados Unidos já caiu bastante. 20%, 25% desde o começo do ano. Então, desde o ponto mais alto. E é isso mesmo, quer dizer, é assim que funciona. Antecipa aí o ciclo. E taxa de juros longa, você acha que fica em quanto lá nos Estados Unidos? O GT10? Olha, quer dizer, hoje as taxas de 10 anos agora estão um pouquinho acima de 3, né? 3,10, 3,20. Se você olhar lá quando em 2007, 2008, tá certo? Antes da crise, as taxas chegavam a 6, 7% ao ano, tá certo? É mais ou menos isso, talvez um pouquinho mais, 8,
Mas que vai depender de quanto que você vai ter que aumentar a taxa curta para poder segurar a economia e a taxa de inflação. O pessoal já está descontando isso nos números. Isso depende muito. Tem uma coisa que está muito difícil de prever, que é o fato de que você não consegue prever os choques. Entendeu? Você não consegue prever o que vai acontecer com o preço de energia. Pandemia, guerra, essas coisas Realmente. Porque você está tendo um choque atrás do outro. Quer dizer, essa coisa da guerra no leste europeu é totalmente imprevisível. Essa coisa da Covid na China é totalmente imprevisível. Não é uma coisa que tem a ver com economia, tem a ver com, sei lá, saúde. Agora, posso aproveitar de colocar uma pergunta que o Rodrigo fez aqui? Ele falou: quais são as perspectivas para a Europa ainda que esse conflito acabe? É provável uma recessão na Europa antes mesmo dos Estados Unidos? É o que perguntou. Não, eu acho que uma recessão na Europa é muito mais provável que nos Estados Unidos. Sem dúvida. Certo? A Europa está no centro da guerra. Tem várias coisas importantes. Quer dizer, a Europa está no centro da guerra e tem um ponto que é super fundamental, que é o seguinte: a Ucrânia e a Rússia são o celeiro da Europa. Uma grande parte dos cereais que são consumidos na Europa vem do leste europeu. Da Ucrânia, que é um grande produtor de trigo, de milho, de frango, e da Rússia, que é um grande produtor de trigo, é o maior produtor de trigo e exportador de trigo do mundo, tá certo? E petróleo, gás natural, tá certo? A Europa depende muito desses países. E esse fornecimento para a Europa foi cortado, literalmente, tá certo? Então, a Europa está com um problema sério de oferta de insumos de modo geral, tá certo? Então, eu acho que a Europa está muito próxima de uma recessão. Essas sanções que têm sido feitas contra a Rússia, você acha que está sendo de fato eficaz mesmo? E isso não está talvez prejudicando mais a Europa do que deveria? De uma certa forma, assim, se você for colocar? Ou você acha que não? Tem que ter as sanções mesmo? Eu acho que isso é melhor para acabar de vez com a guerra? Ou se isso vai acabar ou não? Só para trazer esse tema. Não, quer dizer, o problema é o seguinte, quer dizer, a pergunta é qual é a opção. Exato. Né? Quer dizer, você tem que olhar do ponto de vista, quer dizer, você tem as sanções, tem um custo enorme para a Europa, tem um custo enorme para a Rússia e tem um custo enorme para o mundo de modo geral. Né? Quer dizer, uma grande parte desse choque de energia tem a ver com o fato de que você está boicotando o petróleo da Rússia, tá certo? Então, você tem uma diminuição da oferta de petróleo, como você tem uma diminuição de oferta de petróleo, o preço vai embora. Quer dizer, o preço estava em $60 o barril, agora chegou a bater 140, agora está em 100. Mas já é um aumento de, sei lá, 50%, 60% em relação ao preço antes da guerra. É um negócio muito impressionante, porque petróleo é insumo para tudo. Então, quer dizer, eu acho que aí você pergunta, mas vale a pena? O problema é o seguinte: se você não fizer, tá certo? Não é tanto o que acontece agora, mas qual é a expectativa? Eu vou dar nome aos bois, tá certo? Se ninguém fizer nada, a Rússia invadiu a Ucrânia e você fala, é ruim invadir, não deveria invadir, é ruim, mas não faz nenhuma sanção. Tá certo? O que você acha que aconteceria com Taiwan? Se rebelar. Esse é um problema, tá certo? Mas não é só Taiwan, tem a Finlândia ali do lado. Tá certo? Se não tem nenhuma reação, o cara fala, se eu posso invadir a Ucrânia, por que eu não posso invadir a Finlândia? Sim, faz sentido. Entendeu? Então, o problema não é só quer dizer, esta invasão. O problema é o precedente. É o precedente. Tá certo? Qual é o custo que o cara paga se ele faz uma coisa desse tipo. Isso ficou muito claro na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial, na década de 30, tá certo? Hitler, logo depois que ele assumiu, ele invadiu, quer dizer, e incorporou a Polônia, uma série daqueles países lá do leste europeu. Que não ia, hein? Ele não tinha tido e todo mundo ficava ali, tudo bem e tal, não sei o quê. O Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ia lá negociar. O Hitler dizia, não, é só isso aqui, a gente está só incorporando uma parte que já era da Alemanha. Tal. E aí, quer dizer, ele foi só tocando até que os caras se viram, foram embora. Porque exatamente não teve muita reação. Então, quer dizer, o que você tem que olhar é como sempre, né? O importante é a expectativa do custo futuro. O custo presente não é tão importante. Muito mais importante é a expectativa do custo futuro. E até legal, assim, você mencionar isso porque, assim, a resolução desses problemas vão ser diferentes para a Rússia, né, que a gente estava discutindo aqui anteriormente,
que vai demorar mais, né? Mesmo que a guerra cessar ali, Sem dúvida. você tem as sanções ali permanecendo por muito tempo, né? Então esse choque Vai continuar. vai continuar. A pressão para commodities, acho que assim, para o Brasil, de certa forma, interessante. E a China também, né? A China, essa visão de que os lockdowns não acabam, né? Por conta do número de óbitos que, em tese, estão se ventilando ali numa simulação de milhões de Parece pessoas. que não, né? Parece que a política do chamado Covid-0 vai ser mantida. E eles estão, na verdade, reforçando a política, tá certo? À medida que essa coisa eles não conseguem controlar o número de casos, eles estão reforçando a política. Tá certo? E o negócio da guerra, eu acho que tem 2 pontos importantes. A primeira coisa é que, visto de hoje, dado o que aconteceu até hoje, a sensação que você tem é que essa guerra vai ser longa. Não vai acabar no curto prazo. Tá certo? Quer dizer, os países ocidentais estão enviando armas pesadas para a Ucrânia para enfrentar a Rússia, para conseguir enfrentar a Rússia. Isso significa, a Rússia não vai parar de bombardear a Ucrânia, de invadir, quer anexar uma parte do território da Ucrânia à Rússia, tá certo? E isso vai continuar, porque a Ucrânia vai reagir e está recebendo armas e vai resistir, tá certo? Então, processo de Tem uma longo prazo. população, de certa forma, numerosa também, 40 e poucos milhões de ucranianos também, né? Então tem uma força. Não, é um país grande, é o um maior país da Europa. Um país A Ucrânia é o maior país da Europa. A gente não tem essa noção. Então faz frente ali, né? Se você tirar a Rússia, que é um país eurásico, né? Quer dizer, tem uma parte que está na Europa, parte que está na Ásia, tá certo? Se você tirar a Rússia, a Ucrânia é o maior país da Europa. Então, quer dizer, faz a maior diferença, certo? E essa coisa, então vai demorar para acabar a guerra e mesmo depois que acabar, vai demorar para reincorporar. E a Europa entrando em recessão, provavelmente já não crescia, né? Agora provavelmente vai entrar. A China acho que volta, mas enfim. A China deve crescer pouco esse ano. Quanto você acha que cresce com esses lockdowns aí? Eu acho que, depende da duração dessa coisa do Covid, né? Do lockdown, etc. Mas pode crescer 3%, 4%. O planejado é crescer 5,5%, né? Mas eu acho muito difícil. As vacinações ali não deram certo ali? Não, o problema é que as vacinas chinesas são menos eficientes do que as vacinas americanas, né? É o Coronavac. É o Coronavac, exatamente, que tem 50% de eficiência. Por que eles importam os... isso é um outro... Isso é a maluquice chinesa, né? Que é a maluquice do comunismo, tá certo? Seu lado que ainda não deixou de ser... A China deixou de ser comunista e um monte de coisa. Mas nesse lado aí da ser uma economia fechada, que não gostar de importar e tal, continua. Mas... E tem um problema de... De certa forma, assim, a China, por muitos anos, ela que era tudo made in China, né? Ela gerou deflação no mundo, porque ela é super... Toda a coisa da globalização tem a ver com a China. E a paralisação ali é o contrário, né? Não, em isso poucos vai meses, reglobalizar. Eu tenho dito o seguinte... tabela FIPE aqui no Brasil de alto que explodiu. Não, isso significa o seguinte, ficou muito claro que ninguém tinha pensado nisso. Mas é interessante, você quer ver coisa interessante? Uma das coisas que a gente mais fala quando a gente fala de investimento financeiro, quando você vai fazer aconselho, quando a gente vai conversar com o cliente, né? Uma das coisas que você fala mais sistematicamente é diversifica. Não coloca todo o seu dinheiro numa cesta só. O último almoço grátis, né? Do ponto de vista do setor real da economia, o mundo foi lá e colocou tudo na China, cara. Mas entendeu? É curioso que você não teve essa preocupação com a diversificação. Agora você vai ter essa preocupação. Isso está começando a surgir. Essa preocupação com a diversificação. Mas eles eram tão mais eficientes e mais barato. Mais barato. Esse é o ponto. Tá certo? Então, mas isso está mudando. Quem substitui a China nesse sentido? Não, eu acho que vai ser uma coisa diferente. Eu acho que eu tenho dito que você vai reglobalizar, que é fazer uma globalização regionalizada. Não é muito claro. Mas esse processo é inflacionário, porque é inflacionário. As pessoas, os outros países não são tão eficientes como os chineses. É inflacionário, sem dúvida é inflacionário. O mexicano não é tão eficiente quanto os chineses, o brasileiro não é tão eficiente quanto os chineses. Claro. E a mão de obra é mais cara, você tem mais restrições, tá certo? Você tem a legislação é mais dura, tem uma série de fatores desse tipo.
Tá certo? Então, e por isso que Mais é tão importante impostos. fazer as reformas. Uhum. Esse é um ponto importante. A gente está num momento que é super importante você fazer as reformas exatamente porque você vai ter um processo de reglobalização. Eu tô E a dando gente esse nome. fica mais competitivo. Você fica mais competitivo para atrair o capital privado para o Brasil. Você ainda tá otimista com o Brasil? Tô. Eu gosto de falar com você. Por causa É disso. bom, né? É bom. Não, eu tô otimista Não é o nesse padrão, sentido. Eu né? vou ficar Mas- pessimista, eu acho que eu vou ficar pessimista se a gente passar aí um ano sem ter reformas. Aí eu acho que eu Mas vou esse ficar ano de eleição ainda dá pra... Não, vai dá ter. pra- Esse ano ainda vai ter. Ainda está tendo coisa que estão acontecendo. Uhum. Tem algumas privatizações aí ainda aí. Uhum. Quem sabe a gente privatiza a Eletrobras, tá certo? Tá Tem ali algumas coisas tá aí ali acontecendo. Acho que é isso Quase mesmo. andando. Né? Tá certo? Tem muita coisa que está no pipeline, né? Quer dizer, Uhum. todos as concessões que foram feitas no ano passado, você tem uma quantidade enorme de investimento já programado, então tem bastante coisa acontecendo. Caso o Bolsonaro ganhar, Então, você acha que passa acho que muito continua. mais? Continua. Não tem a menor dúvida. Não, já está aí. O risco Certo. do Você Lula precisa de fazer reverter algumas das... Você acha que isso não tem risco? Eu acho difícil. A tradição brasileira não é reverter. Uhum. A tradição brasileira é parar, Parar. tá certo? Você tem Que também é ruim, né? Não, que é ruim, é péssimo. Mas é menos... É certo. menos Mas pior. pior. Menos Quem que segue, né? quem tem tradição de reverter é a Argentina. A Argentina reverte. Ali é outra história. E aí, Entendi. pô, dá no que dá. A gente vê lá a Argentina. O exemplo tá do lado. Eu fico brincando que o Brasil é aquele país que chega na beirada do abismo, olha abaixo e fala, pô, não vou pular não, vai embora para trás. A Argentina olha e se joga, tá certo? Então, é mais ou menos isso é que é a diferença. Agora, quer dizer, você tem muita coisa que precisa fazer ainda, né? Que você precisa fazer a reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é muito complicado, tá certo? Você precisa de fazer uma reforma do sistema dos cartórios, das garantias. Essas coisas já estão no pipeline. Os cartórios você acha que rola? Eu acho que vai rolar, porque tem uma medida provisória que está no Congresso, Uhum. tá certo? Para digitalizar todo o sistema de cartório. Isso é Isso vai interessante. ser uma Isso seria coisa super sensacional. importante. Isso vai aumentar a B3, eficiência de uma enfim. forma impressionante. Corta a burocracia. Exatamente, tá certo? Essas coisas são muito importantes. Tá certo? Abrir a economia, aumentar a exportação e importação. Se você não abrir a economia, você não consegue aumentar as suas exportações, porque você não importa. Se você não importa, você não tem tecnologia de ponta, você não consegue exportar, você não consegue ser competitivo, entendeu? Então, quer dizer, ser competitivo exige uma economia aberta. Certo? Eu gosto de ouvir o Zé, porque Eu fico mais otimista. Nossa, é muito aquele bom. episódio de Star Wars, A Nova Esperança. Eu gosto de quando ele vem aqui, que ele sempre deixa um ar alegre. Não, assim, Isso é bom, pô. Ele é. Motivador. Você até acertar, Zé, se a pandemia não rolasse, né? Porque É. a gente ia estar bem melhor. Podia Né? tá Eu acho que a gente Nossa. já tá bem Tá melhor voando. mesmo, é Uma verdade. pena a pandemia. Realmente a Pandemia pandemia foi- pegou a gente no momento É. que a gente estava começando a decolar. Tava engrenando, né? Eu- Aí teve que parar o avião, esperar passar a tempestade. A gente- pra- A gente entende. Essa pandemia realmente ninguém esperava. É. Tem uma pergunta que o Rodrigo fez de novo, ele fez lá no começo, acabou passando. Ele falou assim: apesar da volta do setor de serviços, juros mantidos nesse nível mais inflação, você não acha que isso pode impactar a construção e o varejo e, por consequência, penalizar emprego? Vai impactar a construção, sem a menor dúvida, tá certo? Na verdade, eu acho que está começando a impactar. Juros mais altos significa menos demanda por Menos construção crédito civil, imobiliário. crédito mais caro, tá certo? Exato. Construção depende muito de crédito. Então, não tem a menor dúvida que vai desacelerar. É por isso que a economia vai crescer 2% e não 4%. Entendi. Tá certo? Esse é o ponto. Quer dizer, você vai desacelerar em relação ao ano passado, por uma das razões é exatamente a política monetária mais dura do que o ano passado. O ano passado a gente teve uma taxa de juros muito baixa, começou com 2%, tá certo? E já acabou em 12, 10 e pouco. Então, você teve uma taxa de juros muito mais baixa, isso, quer dizer, gerou mais demanda por construção civil, etc. E varejo também. Uhum. Mas eu acho o seguinte, eu acho que esse é um ponto importante. Se não tivesse o setor serviços e não tivesse os investimentos que estão no pipeline aí devido às concessões que foram feitas, etc., você ia crescer muito menos. É por isso que lá no começo do ano, na minha avaliação, a expectativa dos analistas eram muito pessimistas, porque eles não estavam considerando esses dois fatores, tá certo?
Eu acho que, não, sabe, acho que a Genial era a única casa que tinha isso, no cenário. Tanto se visto desde o ano passado. Tá certo? Desde o ano passado que a gente tem isso no nosso cenário. Olha aqui, ó, a volta do setor serviço e a volta dos investimentos vão ser fundamentais nos próximos anos para gerar crescimento da economia brasileira. Tá certo? Então, está funcionando. Esses são os drivers. Tá certo? Se não tivesse a pressão inflacionária, você não precisaria ter elevado a taxa de juros tanto quanto elevou, aí você cresceria mais, porque aí você teria a construção civil crescendo mais, você teria o setor de varejo crescendo mais, tá certo? Sim. Então, esse é o ponto. Uma pergunta envolvendo aqui renda fixa. O Alexandre falou assim: travar investimento com a taxa alta em pré para quanto tempo, ou melhor, entrar numa Selic mais porque a inflação pode disparar? Ele que deveria responder isso. Pegando até esse cenário que o Zé mostrou pra gente, né? E é um pouco o que eu acho, né? Eu não acho que, mesmo que o Lula seja eleito ou o Bolsonaro se mantenha no poder, não imagino que as reformas que estão sendo feitas vão deixar de existir. Então, assim, se a gente olha na curva de juros hoje, né? Tanto na curva de juros pré-fixado quanto na curva de juro real, eu acho que tem muito prêmio, tanto mais na parte curta e intermediária ali, por volta dos 4, 5 anos. Então, assim, o que eu acho, se você conseguir travar esse pré-fixado numa faixa ali, né, pegar um Selic até 2024 com uma taxa de mais de 12%, eu acho bacana. Mas, assim, o que eu mais gosto, né, até baseado no cenário até que o Zé traçou, acho que assim que essa questão da guerra for concluída e o cenário de inflação global for estabilizado, você pode ter um ganho, tanto desse ganho de inflação mais curto, então você tem o ganho da inflação, e você vai ter um ganho de marcação a mercado, porque as taxas de juros, provavelmente, né, a taxa de juro real vai cair. Então, se você conseguir fixar um ganho ali de juro real, né, pega uma B26 aí pagando mais de 5,5%, eu acho que é bem interessante também você ter alocado essa parcela aí de capturar ganhos de inflação e de fechamento de curva de juros. IPCA mais. IPCA mais. Só pegando esse espacinho para falar aqui diretamente com o pessoal. Se vocês puderem deixar o like aqui, isso é super importante. Se a gente puder igualar aqui o número de gente a número de likes, isso vai ajudar. Pessoal, deixa o like, não custa nada. Inclusive, o pessoal mandou boas perguntas, até elogiaram a pergunta que o Rodrigo fez, você respondeu. Então, pessoal, pode mandar no chat, vou trazendo aqui pro Nishio, pro Zé e pro André, para eles irem respondendo. Então, vai deixando seu like aí. Eu queria pegar uma pergunta, falando de Europa de novo. Como que você vê a reeleição do Macron na França? Isso muda alguma coisa? Isso é bom, é ruim ou é meio neutro? Não acho que muda nada, não. Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista do Brasil, quer dizer, tem toda essa discussão sobre a Amazônia, o Macron tem essa coisa, né? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que muito provavelmente, esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul vai ser assinado ao longo de 2022. Vai ser positivo pra gente. Muito bom. Por que vai ser assinado? Apesar do Macron ser contra. Vai ser assinado por uma razão simples, porque o leste europeu é o celeiro da Europa, tá certo? Esse celeiro acabou por causa da guerra. Você não consegue mais exportar alimentos, nem produzir alimentos mais na Ucrânia, e da Rússia você não consegue exportar mais. Isso significa o seguinte: só tem um outro celeiro no mundo. Aqui. O Mercosul, que é a Argentina e Brasil. Tá certo? Vai ter uma pressão enorme para você fechar esse acordo para reduzir preços de alimentos na Europa. Tá certo? Muito grande, apesar da França, porque todo o problema da França é um problema de protecionismo, é um problema de proteção da agricultura francesa. Só que a agricultura francesa, ela tem muita qualidade, mas é muito cara. Tá certo? Os alimentos são muito caros, tudo é muito caro. Tá certo? Agora, é de muito boa qualidade. E, aliás, a discussão é um pouco essa na França, né? Porque a discussão na França é, não pode importar, não pode assinar o acordo com o Mercosul, porque o Mercosul produz produtos de baixa qualidade e baratos. Ora, mas escuta, se você produz produto de baixa qualidade e exporta para a França, compra quem quer, tá certo? Então, se todo mundo quer comprar o produto mais barato de baixa qualidade, o que eu posso fazer? Tá certo?
Mas esse é o ponto, mas essa é a grande discussão na França. Mas agora, quer dizer, com essa coisa da guerra no leste europeu, muito provavelmente você vai ter que assinar. Quer dizer, a pressão para assinar esse acordo, assim, a pressão vindo, por exemplo, da Alemanha, eu acho que vai ser fatal. Vai ser difícil segurar. Então, a minha avaliação é que, muito provavelmente, esse acordo da União Europeia com o Mercosul vai sair. Esse livre comércio vai sair. Dependente de Macron... De certa forma, a gente Macron, tem essa vantagem competitiva, né? Os Estados Unidos também têm, assim, não depender de commodities de outros países. É. O Brasil sempre teve, por isso que eu sempre gostei de alguns setores aqui, mas o Brasil, diferente dos Estados Unidos, não tem a outra parte, que é a parte de educação, a parte de tecnologia, tal, etc., que nos deixa em desvantagem competitiva, né? O Brasil só tem tecnologia na agricultura, né? Isso é uma coisa curiosa. Então, assim, pegando esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, os setores que eu estou vendo assim mais avantajados nesse cenário todo é commodities ainda, né? O agro do Brasil, né? O agro Brasil. Depende um pouco da sazonalidade, enfim, do ano, da laninha, da El Ninho, etc. Mas é um setor que é pouco representado ainda na Bolsa, mas é um setor que a gente tem uma vantagem competitiva. E o setor financeiro, de certa forma, com juros mais altos, né, as seguradoras vão na frente e depois os bancos, né? Nesse primeiro momento, como a taxa sobe, os bancos, marcação mercado vai para baixo. Então eles sofrem. Se pegar assim todos os resultados dos bancos, o Tesouro aí está vindo muito fraco, muito, muito fraco. Então, no primeiro momento, apanham. Mas no médio e longo prazo, os bancos vão surfar essa onda. O ROI, no retorno sobre patrimônio, vai aumentar para os bancos. Mas nesse cenário, você não vê também um cenário de maior inadimplência? Sim, exemplo? Nesse primeiro momento, sim. Mas os bancos sempre surfaram bem. Entendi. Os bancões, né? Quem sabe dar crédito? Os bancões. Né? Banco brasileiro tem uma coisa muito tradição, impressionante. né? Tradição do banco. Eu tenho uma vez uma reunião que eu tive com pequeno grupo, né? Com o setor, a gente perguntou lá, afinal de contas, juros altos, é bom ou é ruim pro ROI? Pra renta? É bom. O cara faz dinheiro. No médio e longo prazo, o cara sabe fazer dinheiro. Sabe fazer dinheiro. Vem as fintechs e tal. As fintechs apanharam agora nesse ramp-up de inadimplência, porque eles não sabem ainda, né? Um dia provavelmente saberão dar crédito. Então, eu acho que bancos no médio prazo aí volta a ser um ativo interessante. E nesse curtíssimo prazo aí, seguradoras, tem a questão da sinistralidade, né, no alto, com a falta de automóveis. A tabela FIP aumentou 20 e poucos % ano passado, deve ser mais uns 10 esse ano, né? Então, acaba pegando na sinistralidade da Porto Seguro, tal, etc. E as empresas de seguro de healthcare, de saúde, estão apanhando por conta da Covid ainda, né? Então, sim, BB Seguridade parece ser uma escolha interessante aí, nesse curtíssimo prazo. Pergunta para o Zé de novo aqui. Qual a sua visão em relação à redução de alguns impostos de importação para reduzir pressão inflacionária por aqui? Não, eu acho que imposto de importação, o objetivo não deve ser reduzir pressão inflacionária. Porque, na verdade, acontece o seguinte, se você pensar bem, quer dizer, o imposto de importação, reduzir imposto de importação é sempre bom. Quanto mais aberta a economia, é melhor. Por quê? Não é porque reduz a pressão inflacionária, é porque quanto menos imposto de importação, mais competitividade você tem na economia. Mais eficiente a economia fica, porque é muito difícil você ser eficiente. Difícil, assim, é cansativo. Tá certo? É custoso. É muito mais fácil você ser protegido. Viver protegido é sempre muito mais fácil do que viver competindo, tá certo? Porque para você ser competitivo, você tem que escolher o bom trabalhador, fazer a seleção direito, escolher o fornecedor de matéria-prima corretamente, trabalhar em torno de ter um mercado, desenvolver esse mercado. É difícil pra caramba, não é simples. Quando você está protegido, tudo bem, né? Pô, tá certo. Não tem quem compete mesmo, eu vou vender de qualquer forma. Então, reduzir imposto de importação é muito importante para você aumentar a competitividade e a eficiência da economia. Agora, por exemplo, reduzir o imposto sobre aço. Por que o Brasil precisa ter imposto sobre aço? Pô, tá certo? Você é o maior produtor de minério de ferro do mundo, tá certo?
Que coisa é essa? Não consigo entender. Tá certo? Porque tem imposto de exportação sobre ela. Faz sentido. Entendeu? Então, As empresas brasileiras. Esse tipo de coisa é inacreditável. O Brasil é uma economia muito fechada. Muito fechada. Muito fechada. Tá certo? Então não é. O objetivo não deveria ser, e eu acho que não é esse o objetivo, não é um problema de inflação. O objetivo é abrir a economia, tá certo? Cada vez mais abrir a economia. O ideal seria que você pudesse fazer isso generalizadamente, mas não consegue porque os lobbies são pesados, tá certo? Mas você vai devagarzinho aqui, devagarzinho ali, eu acho que você vai conseguir chegar lá. Márcio perguntou foi uma pergunta legal. Ele até refez ela aqui. Ele falou: qual o risco de entrarmos naquele círculo vicioso dos anos 90, onde se aumentava juros, mas não continha inflação, um ia retroalimentando o outro? Hiperinflação, nunca mais, por favor. Só a gente Não, que mas tem viveu, uma né? diferença fundamental. Tem uma Pelo amor de diferença Deus. fundamental. Lá na década de 90, tá certo? Se ele está falando da década de 90, que é antes do Plano Real, Tem aí, certo? Era outra realidade, completamente diferente. Você tinha uma inércia inflacionária muito forte, você tinha um déficit público enorme, tá certo? Quer dizer, era outro mundo, completamente diferente. Hoje, você pode até ter... O que está acontecendo nesse momento? Tá certo? E que eu acho que esse é o risco, e é um risco de aumentar a inflação por causa disso. Que é o seguinte, quer dizer, uma parte grande, você tem dois tipos de inflação hoje no mundo e no Brasil. Um tipo de inflação é o tipo de inflação que tem a ver com o fato de que você teve a pandemia, aí você fez os lockdowns, reduziu a oferta de produtos de modo geral de uma forma muito importante, quer dizer, os lockdowns reduziram a oferta de bens e serviços na economia mundial, mas na economia, a gente está falando de Brasil, na economia brasileira, tá certo? E, ao mesmo tempo, você teve política monetária muito agressiva, com a taxa de juros de 2%, e uma política fiscal muito agressiva. O Brasil gerou um déficit primário de 10% do PIB. Então, por quê? Porque teve aquele programa lá de dar 600 mil reais para 70 milhões de pessoas. Isso é uma baba de dinheiro. Então, o que aconteceu? Você manteve o nível de demanda e reduziu muito a oferta, tá certo? Isso gerou um excesso de demanda importante. Isso é uma parte da inflação que a gente está vivendo ainda até hoje. Tá certo? A gente ainda não conseguiu reduzir totalmente o nível de demanda e não conseguiu ainda aumentar completamente a oferta, tá certo? Então, você ainda tem um desbalanço aí entre oferta e demanda. A outra parte da inflação brasileira tem a ver com os choques de oferta. Aumento de preço de petróleo, aumento de preço de alimentos, tá certo? Então, isso é mais difícil de controlar. O que você... Não depende do Brasil, né? Não depende só do Brasil, tá certo? O que você pode... O que o Banco Central está fazendo? O Banco Central está diminuindo demanda, que é o que ele pode fazer. Isso vai diminuir o primeiro tipo de inflação, que é o que vai acontecer, essa coisa de que vai reduzir crescimento, varejo, vai reduzir construção civil, tá certo? Demanda por construção civil, etc., vai reduzir, não tem a menor dúvida, tá certo? Então, esse é o objetivo da política monetária. Agora, isso significa o seguinte, que você vai ter menos demanda por commodity também, né? Só que o preço da commodity é determinado lá fora. Você precisa de ter também uma redução de demanda por commodities lá fora, Estados Unidos, Europa e tal. Na medida em que os Estados Unidos e a Europa vai reduzindo o crescimento, tá certo? Porque está todo mundo entrando, todos os bancos centrais estão entrando numa trajetória de aumento de taxa de juros, etc., vai ajudar no controle da inflação no Brasil, porque vai diminuir a pressão sobre o preço de commodities, tá certo? Então, é isso aí, quer dizer, em algum momento, tá certo, você consegue equilibrar. Eu acho que a gente está chegando no topo da taxa de inflação. Está ali beirando, tá certo? Pode crescer mais um pouquinho. Na verdade, se você olhar os dados, também, os últimos 4 meses a taxa de inflação está mais ou menos estável. Não, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos está acelerando. Está acelerando. Saiu o Os número sintomas ontem, todos são de ruim. aceleração nos Estados Unidos. Só tem um dado que eu acho muito importante, muito impressionante. Você tem 4 vagas para cada trabalhador que procura emprego. É um mercado de trabalho tá muito E o forte. pessoal não quer trabalhar lá.
Não é que o pessoal não quer trabalhar, Não, mas- é que tem vaga demais. Eles estavam dando 100 Aconteceu dólares na pro pandemia, cara- na pandemia pro cara tava assim, fazer Aí as fazer a entrevistas. inscrição, A pandemia tava mas, assim. O problema é o seguinte, o governo americano fez uma política, a política fiscal do governo, de transferência de renda do governo Biden foi uma loucura, literalmente. Tá certo? Eles deram $2.000 para todo mundo. Você Aí podia foi em estar casa. morando no Brasil que você ia ganhar os $2.000, Se eu fosse americano. se fosse americano. E aí, o E que aí, tá acontecendo cara, hoje é Até hoje os caras estão gastando esse dinheiro, é óbvio. uma liquidez infinita, né? Entendeu? É, pô, barra pesada. Essas pessoas. A gente viveu isso aí, quando lá em 2020, a gente deu R$600. R$600. Mas o Brasil é um país muito mais pobre que os Estados Unidos. A gente deu R$600 para 70 milhões de pessoas. Até hoje, tá certo? Até hoje as pessoas estão gastando porque uma parte desse dinheiro foi poupado. Basta olhar o que aconteceu com a cadeia de poupança em É 2020. engraçado assim, que a gente fala com as empresas que estão mais nesse público mais baixa renda. A gente falou com a SumUp essa semana, que faz essas maquininhas, sabe, de long tail, que são mais para baixa renda ali. Sim. Fala que é na veia. Você recebe o dinheiro, os caras gastam. Gastam. E você Gastam. consegue ver nos números, assim. É impressionante. E aqui a gente vive meio que numa bolha aqui, na Faria Lima e tal. Mas esse pessoal de baixa renda é batata. O negócio funciona mesmo. Não, é impressionante. E aí, tá. quer dizer, você ainda está nesse processo. Até, pô, você imagina, se no Brasil é difícil, imagina nos Estados Unidos, pô, muito mais difícil. Muito mais. Nossa. Então a gente vai ter um processo longo, é por isso que eu estou falando, é lá no final de 2023. Mas que, de certa forma o mercado adianta também esse processo de volta, sem né? dúvida. Já está adiantando. Já na queda, né? Então a gente tá sofrendo isso agora. Não, está adiantando. Eu acho que, Está adiantando a queda e vai adiantar a volta. também. E é por isso que é difícil ganhar dinheiro no mercado financeiro, senão seria fácil, né? Hum. Se o preço só aumentasse quando aconteceu, você fala, tá acontecendo, vamos comprar. Tá É certo? só expectativa, né? Não tem. Você ganha dinheiro quando você antecipa corretamente. Essa correção foi rápida. É. Tanto aí você vê os mercados aí, agora o Luna, a Terra, essas coisas Bitcoin. foram. Esse momento foi em alguns dias, cara. Impressionante isso. A velocidade desse mercado é assustadora. Foi bizarro. Começou no sábado, terminou ontem. Não, Terra, o Bruno, É. o Bandiero e o... Qual que é o nome dele que entrou? Eric. O Eric sabe mais que eu, mas foi um dia. Um dia. Foi um dia, Foi pra virou zero. É. Foi pra zero. 99% bizarro. de. Enfim, o nosso tempo acabou, mas Acabou já? queria agradecer pela aula. Sempre é uma aula ouvir Imagina, você. prazer tá E aqui. uma alegria porque a gente fica bem mais otimista agora. A gente sai Nossa. daqui mais feliz. Fico pô, contente. É sempre bom. Michel, André também, obrigado. Obrigado. A gente Obrigado. te espera, acho que mês que vem de novo aqui, né? Tá bom. Se a gente fizer Todo isso aqui, mês, né? todo mês. Todo A mês. ideia é gente tem essa- passar, fazer pelo A menos uma gente vez. sempre teve essa conversa com o Zé internamente, Verdade. para os analistas fazer essa visão top-down. E agora a gente está dividindo com vocês aí esse momento iluminado, né? Porque o Zé já foi professor de vários ministros aí da Fazenda. Não vou falar os nomes, mas foram de vários. Não vai falar também o melhor aluno, né? Mas para dividir com vocês esse momento aí de sabedoria. É isso. Pessoal, se por acaso eu não vi sua pergunta, eu tentei pegar todas. Calma aí. Vou ter que fazer mais uma. O Flávio falou que ele foi ignorado. Calma aí, eu vou achar a pergunta dele. Eu acho que eu pulei sem querer. É que são tantas perguntas que acabam. É, muita coisa. Calma aí. O Flávio... ele falou... Ele tá falando um pouco de logística no agro, especialmente de rumo. É que a gente não tem um analista aqui pra falar um pouco sobre Que isso. é o Igor, né? Que é o Igor. Então, ele falou assim, e logística no agro, como a Rumo, por exemplo? O resultado veio bom, mas o problema foram os combustíveis. Nesse cenário, com o aumento de petróleo, você ainda vê combustível subindo, isso vai continuar sendo um problema ou não? Acho que talvez seja nesse sentido que ele está perguntando. Bom, quer dizer, o preço de combustível você nunca sabe para onde é que vai, mas quer dizer, o que aconteceu nos últimos 2 meses, desde o início da guerra lá no leste europeu, você teve no começo um grande aumento do preço, bateu $140 o barril, voltou e está mais ou menos estabilizado em torno de $100 o barril. Aumenta um pouquinho hoje, diminui um pouquinho amanhã, mas está mais ou menos parado em torno disso aí. Vai aumentar? Eu acho o seguinte, se a Europa fizer o bloqueio ao petróleo russo e a Rússia não conseguir exportar
o petróleo dela para outros lugares, vai aumentar o preço. Tá certo? Acontece o seguinte, o mercado de petróleo é muito poroso. O que significa isso? Significa que é muito difícil você proibir o cara de exportar. Por exemplo, o Irã tem muita sanção dos Estados Unidos contra o Irã, e o Irã está exportando petróleo para caramba. Tá certo? Então, é difícil avaliar. A OPEP, qual a posição da OPEP em relação a OPEP tenta manter, a ideia da OPEP é manter o preço mais ou menos em torno de $100. Tá certo? Então, eu acho que o mais provável é que o preço se estabilize aí nesse nível, pelo menos por enquanto. Eu estava olhando aqui a iniciação de cobertura do nosso analista. Eu ia falar isso agora. Vitão. Venezuela é um dos maiores. Exporta pra caramba. Mas ali parou por conta do não, regime parou porque lá. Não produz. Não produz, exato. Não tem alguma solução para eles voltarem a ser a Eu acho que não tem solução não? nenhuma. Eu acho que Venezuela já era. Otimista com o Brasil, pessimista com a Venezuela. É um grau de desorganização. A Venezuela e a Argentina têm um grau de desorganização produtiva que é muito difícil você voltar. Não volta mais, né? Quer dizer, volta, mas tem um processo. Demora. Não é assim. Tá certo? Demora. Não, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo são venezuelanas. Comparáveis ali do Oriente Médio, né? Não, até mais. Até mais pro país. Certo. Nossa, é impressionante. Mas a PDVSA simplesmente parou de produzir. Quer dizer, produz uma quantidade assim... produz, sei lá... Nem o dia que eles se organizam... 20% é tipo, produzir ela o óleo é tipo uma droga, né? Os países que têm óleo são os países que sofrem com isso, né? É complicado. Se acomoda. Complicado. Bom, para a mensagem final, acho que 2 coisas. Primeiro, pessoal, a gente teve uma aula sobre petróleo aqui nos últimos 3 episódios do podcast Genial Analisa. Então assista ao Vitão, que é o nosso analista. Ele veio aqui e falou muito, inclusive sobre as empresas, então fica aqui o convite para assistir, foi super legal. E por último, deixar a mensagem da Neide aqui, que ela falou que adora assistir o Zé, que é sempre uma aula com simplicidade, que ela falou que ela vai enviar o currículo dela para ser assistente do Zé. Obrigado, Neide. Mas é isso aí. Obrigado, Zé, Venichil, André. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo episódio. Falou. Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na Estrada. Aqui no YouTube da Genial.